Um místico etíope centenário fez uma descoberta inquietante. Quando você ouve a verdade com fé total, um mecanismo é ativado no seu subconsciente capaz de empurrar a realidade em direção ao dinheiro, e fazer isso rapidamente. Um dançarino falido ouviu essas palavras apenas uma vez. Menos de uma semana depois, ele recebeu dinheiro em espécie. Passagem e assento na primeira classe, quando ele nem sonhava com a classe econômica. Nada mal para alguém que estava em queda livre. E se você ouvir este vídeo completo, sem interromper, essa mesma força pode começar a agir dentro de você agora mesmo. Então, para tudo, feche as abas, silencie as notificações. Afaste-se de qualquer distração chamativa que roube sua atenção. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos carrega um poder tão estranho, tão antigo e tão pouco compreendido que a maioria jamais chegará a conhecê-lo. E os poucos que o receberem com fé absoluta viverão manifestações tão intensas que acabarão surpresos consigo mesmos. Este não é mais um vídeo reciclado sobre moradias. É uma meditação bonita com música de fundo. É uma ativação direta da lei da Assunção, ensinada por um mestre místico há quase 100 anos, e funciona enquanto você ouve, não depois. Enquanto. Preciso que faça algo agora. Se quer que funcione, coloque a mão direita no ouvido direito. Sim, de verdade. Agora repita em voz alta ou em sua mente. Tudo que ouço com fé se manifesta na minha realidade. Sinta essas palavras reconfigurando sua mente, como se você ajustasse uma antena que passou anos desconectada. Repita isso 3 vezes. Faça isso agora, porque se você não estiver receptivo, as palavras vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, como muitas promessas da internet. Você fez? Certo. Você abriu o canal para a abundância entrar. Agora escreva nos comentários exatamente esta frase. Já estou em Barbados, já sou rico, já está feito. Há um significado profundo que você entenderá neste vídeo. Essa declaração mudou a vida de um homem em 1933 e hoje pode mudar a sua. Escreva agora, porque cada segundo que você duvida é um segundo que sua mente racional usa para te sabotar. O que você está prestes a descobrir foi um dos segredos mais bem guardados da manifestação moderna. Um conhecimento que um homem enigmático ensinou apenas a alguns escolhidos. E esses poucos acabaram se tornando alguns dos mestres espirituais mais influentes do século XX. O nome dele era Abdullah. E a história dele parece saída de uma lenda. Ele era um judeu etíope nascido em algum lugar da África Oriental em meados do século XIX. Ninguém sabe ao certo quando nem onde. Sabe-se que ele chegou aos Estados Unidos com ensinamentos da prisão. Transmitidas em secreto durante gerações. Ele era fluente em hebraico. Ele conhecia os mistérios dos livros de Moisés. E possuía uma presença que desafiava qualquer explicação lógica. Na década de 1920, ele abriu um centro de estudos na Rua 72 Oeste, em Nova York. Um lugar discreto. Pequeno, sem espetáculo, mas quem entrava ali raramente saía sendo a mesma pessoa, porque Abdullah não ensinava teoria. Ele não fazia discursos bonitos, ensinava a lei exata, a fórmula precisa, o método que, segundo ele, produzia resultados. E aqui vem o impactante. Durante uma época de forte segregação racial nos Estados Unidos, Abdullah podia sentar-se em um teatro de ópera onde não era bem-vindo e ninguém o incomodava. Por quê? Porque ele irradiava uma certeza interna tão poderosa que o ambiente parecia se curvar diante dele. Ele sabia algo que a maioria havia esquecido. Abdullah formou 2 homens que depois influenciariam milhões. Neville Goddard, um dos nomes mais reconhecidos em manifestação, e Joseph Murphy, autor de O Poder do Subconsciente, um livro lido no mundo todo. Ambos aprenderam com ele. Ambos receberam o mesmo princípio. Ambos ensinaram isso depois, mas de forma suavizada, porque a versão original de Abdullah era mais direta, mais radical e muito mais poderosa. E hoje você vai ouvir esse ensinamento quase em estado puro. O encontro que mudou tudo aconteceu em 1931.
Um jovem dançarino chamado Neville Goddard assistiu a uma palestra de Abdullah quase que obrigado. Um amigo insistiu tanto que ele acabou indo só para que o deixassem em paz. Neville chegou atrasado. Ele se sentou no fundo, cético, entediado, com vontade de ir embora o quanto antes. Quando a conversa terminou, Abdullah caminhou direto até ele, olhou fixamente para ele, estendeu a mão e disse algo que gelou o sangue dele. Neville chega 6 meses atrasado. Neville ficou imóvel. Nunca tinha visto esse homem. Como ele sabia o nome dele? Como ele sabia algo sobre ele? Abdullah sorriu e acrescentou: os irmãos me disseram há 6 meses que você viria. Eu estava esperando por você. E agora que você chegou, vou ficar até te entregar tudo o que vim te dar. Depois eu vou embora. Quem eram os irmãos? Como sabiam que Neville apareceria? Como Abdullah pôde esperá-lo por 6 meses? Neville nunca obteve respostas claras. Só soube de uma coisa. Ele havia encontrado algo autêntico, algo que ia muito além da lógica comum. Durante os 5 anos seguintes, entre 1931 e 1936, ele estudou com Abdullah, aprendeu hebraico, mergulhou na Cabala e descobriu a lei da Assunção, que diz que uma ideia assumida como verdadeira, mesmo que no início pareça falsa, se for mantida com firmeza, acaba se tornando um fato. Mas o ensinamento mais poderoso de Abdullah era ainda mais simples. Não importa o que seus olhos veem, não importa o que seus ouvidos escutam do mundo exterior. Se você aceita uma verdade dentro de si e a sustenta com fé absoluta, essa verdade acaba se manifestando. E há uma história que, segundo muitos, prova tudo isso. Não é ficção. Não é um exagero enfeitado para vender ilusão. É o caso mais famoso relacionado com Abdullah, dezembro de 1933. Plena Grande Depressão. Neville estava em Nova York sem dinheiro, praticamente falido e com um desejo desesperado: passar o Natal com sua família em Barbados. O problema era pequeno, se ignorarmos que ele não tinha um centavo sequer, sem dinheiro para a passagem, sem contatos, sem saída aparente. Em outras palavras, impossível. Ele foi ver Abdullah e disse: quero ir para Barbados no Natal, mas não tenho dinheiro. Abdullah olhou fixamente para ele e respondeu algo que o deixou completamente desconcertado. Quem está falando em ir para Barbados? Você já foi para Barbados. E você foi de primeira classe. Neville piscou como qualquer um faria. Como assim eu já fui? Não, eu quero ir. Mas eu não tenho dinheiro. Abdullah, imperturbável, respondeu: você está em Barbados, você já está lá. Agora vista Barbados como veste uma roupa, sinta o cheiro dos trópicos. Veja o que veria se estivesse lá. Viva a partir do fim, não em direção a ele. Neville tentou argumentar, tentou explicar sua situação. Tentou usar aquele velho costume humano de discutir com fatos que ainda não existem. Mas Abdullah se virou, caminhou até seu escritório e fechou a porta na cara dele. Não foi grosseria, foi uma lição. Aquela batida de porta dizia: se você realmente está em Barbados em consciência, nada pode impedir. Mas se você continua duvidando, continua negando a sua própria criação. Então a dúvida fica do lado de fora. Neville ficou impactado. Algo nesse gesto o tocou profundamente. E tomou uma decisão. Deixaria de tratar isso como um conselho e passaria a tratar isso como verdade. Naquela noite, deitado em seu pequeno apartamento frio em Nova York, ele fechou os olhos. E ao invés de imaginar um futuro distante, ele sentiu um presente real, sentiu o calor tropical, sentiu o cheiro do ar do mar, ouviu as vozes de sua família, não como fantasia, como um fato atual. Menos de uma semana depois, em 4 de dezembro de 1933, ele recebeu uma carta de seu irmão Cecil. Dentro havia $50 em dinheiro e uma passagem de navio para Barbados. Seu irmão escreveu que sentiu um impulso repentino de reunir toda a família para o Natal. Mas o melhor ainda está por vir. Neville chegou ao cais com sua passagem de 3ª classe. E o agente disse: Sr. Goddard, houve um cancelamento. O senhor viajará na 1ª classe. Exatamente como Abdullah declarou.
Você já foi para Barbados na primeira classe. Essa história foi contada pelo próprio Neville em suas palestras durante anos, não como uma metáfora, como uma experiência real. Agora vem a parte mais profunda. Por que ouvir com fé teria tanto poder? Abdullah ensinava o que hoje muitos só começam a intuir. O ouvido é uma das portas mais diretas para o subconsciente, mais imediata do que a visão em certos estados mentais. Porque você pode fechar os olhos, mas você não pode desligar a audição tão facilmente. O som entra, e se ele entrar acompanhado de fé, pode atravessar defesas mentais sem pedir permissão. A Bíblia expressa isso assim: a fé vem pelo ouvir, não diz por ver. Não diz por se esforçar até se esgotar, diz por ouvir, e Abdullah entendia o porquê. Ao aceitar internamente uma verdade, seu subconsciente responde a isso. Ele não diferencia claramente o externo do interno como sua mente racional pensa. Ele responde ao que você sente como real, e aquilo que sua mente profunda aceita como real. Começa a influenciar seu comportamento, suas decisões, sua percepção e seus resultados até refletir isso no mundo físico. Abdullah repetia a mesma frase várias vezes. Não existe meia gravidez. Ou você está ou não está. Você não pode estar um pouquinho grávida. E aplicado à manifestação, a mensagem era brutalmente clara. Você não pode estar meio convencido da riqueza. Não adianta acreditar só um pouco que o dinheiro vem. Você não pode afirmar abundância de manhã e entrar em pânico à tarde. Ou você assume completamente ou não assumiu. Não existe zona cinzenta. E quando você ouve uma afirmação como verdade absoluta e a aceita sem reservas, você fica grávido dessa realidade. E mais cedo ou mais tarde ela nasce. Não como mágica infantil, mas como uma lei interna. Agora vou te mostrar o método exato que Abdullah ensinava. 3 passos. Diretos, poderosos e projetados para serem ativados mesmo enquanto você ouve. Passo 1. Declarar o estado realizado. Não tolerava frases como quero ser rico, espero ter dinheiro, algum dia vou conseguir. Para ele, isso era falar a partir da carência. Quando você diz quero, confirma que não tem. Quando diz espero, declara distância. Quando você diz algum dia, você assina a demora. Em vez disso, ele ensinava a afirmar já sou rico. Já tenho todo o dinheiro que preciso. Já está feito. E quando Neville objetava, mas isso não é verdade, agora mesmo eu não tenho dinheiro. Abdullah respondia a algo desconfortável para a mente lógica. Verdade segundo quem? Segundo seus olhos? Seus olhos só veem efeitos tardios. A verdade profunda é aquilo que você aceita como real internamente. Se você assume riqueza, essa é a sua verdade. E o mundo externo terá que se reorganizar para refletir isso. Então faça isso agora. Repita em voz alta ou mentalmente. Eu já sou rico. O dinheiro já fluiu para mim. Minha conta bancária já cresceu. Minha vida financeira já mudou. Não vai mudar, já mudou. Está feito. Sinta a diferença. Você não está pedindo, você não está implorando, você não está esperando aprovação cósmica. Você está declarando um fato presente. Porque neste ensinamento a causa nasce de dentro e o externo apenas a segue. Passo 2. Fechar a porta para a dúvida. É aqui que quase todos tropeçam. Depois de afirmar riqueza, a mente racional aparecerá com seu discurso favorito. Olhe para sua conta, olhe para suas dívidas, olhe para a realidade. Isso é ridículo. É nesse momento que você deve agir como Abdullah. Fechar a porta. Com força. Se você estiver em casa, vá até uma porta e feche-a com firmeza. Enquanto faz isso, diga: eu fecho a porta para toda dúvida. Eu fecho a porta para toda lógica que contradiga minha decisão. Eu fecho a porta para as aparências temporárias. Minha assunção está selada. Nada pode movê-la. A batida de porta de Abdullah não foi teatro, foi uma decisão física, foi traçar um limite. Era dizer à dúvida: daqui você não passa. Quando ela voltar, pois sempre volta sem convite, lembre-se desse som. E responda: isso já está encerrado. Não há mais discussão.
Já está feito. Passo 3. Viva a partir do fim, não rumo ao fim. Esse é o ponto que poucos realmente entendem. A maioria vive assim. Quando eu tiver dinheiro, vou relaxar. Quando eu ganhar mais, vou me sentir seguro. Quando essa abundância chegar, vou agir de forma diferente. E segundo Abdullah, isso inverte a lei. Porque você continua afirmando a falta, continua afirmando que ainda não é essa pessoa. E a vida costuma responder com uma precisão incômoda. Mais espera. Mais distância. Mais um ainda não. Ensinava ao contrário. Viva a partir do fim. Se você já é rico em consciência, sinta-se estável agora. Pense de forma ampla agora. Mova-se com segurança agora. Fale como alguém que sabe que seu destino não depende do pânico do dia. Quando Neville estava em Nova York, no auge do inverno, Abdullah lhe dizia: sinta o calor de Barbados agora. Sinta o cheiro dos trópicos agora. Veja sua família agora. Não quando você chegar, agora. Porque na dimensão interna você já chegou. E quando Neville conseguiu entrar nesse estado, o mundo físico acabou se alinhando. Então faça isso neste momento. Sinta que você já é próspero, não que você vai ser, que você já é. As portas já se abriram. As oportunidades já apareceram. O dinheiro já começou a circular. Não está a caminho, já está acontecendo. E o que é visível só está acompanhando. Agora ouça isso. Em tempos modernos, um homem aplicou esse método durante a pandemia de 2020. O negócio dele estava à beira do colapso. Ele devia $30 mil de aluguel atrasado, não tinha como pagar. Ele recebia ameaças de despejo quase todos os dias, e sua mente estava dominada pelo medo. Ele encontrou os ensinamentos de Abdullah através das palestras de Neville. E mesmo que tudo em sua realidade gritasse que era impossível, ele decidiu aplicar o método exatamente como foi ensinado. Primeiro, ele declarou: já paguei os 30 mil, já salvei meu negócio, já está feito. Ele não dizia: espero pagar. Ele não dizia: tomara que apareça algo. Ele dizia: já aconteceu. Segundo, toda vez que a dúvida aparecia, e ela aparecia com frequência, como costuma acontecer quando sente cheiro de mudança, ele batia uma porta com força e dizia: não, isso está encerrado, não há mais discussão. Terceiro, ele começou a viver a partir do fim. Andava pelo seu negócio como alguém que já tinha sido resgatado. Falava com os fornecedores com a calma de quem sabe que tem respaldo. Dormia em paz, porque em seu estado interno o problema já estava resolvido. O resultado? Em menos de 2 semanas, recebeu uma ligação inesperada. Um investidor que ele nem sabia que existia estava procurando exatamente um negócio como o dele. Ele ofereceu $50 mil mais do que ele precisava, em troca de uma pequena participação. O homem chorou, não só de alívio, ele chorou de espanto, porque ele entendeu algo que até então lhe parecia absurdo. Uma assunção mantida com firmeza pode acabar moldando os fatos. Agora ouça isso com total atenção, porque aqui vem um aviso mais importante. Abdullah dizia que esse poder não era um jogo, não era uma técnica para manipular pessoas, não era uma ferramenta para inflar o ego. Neville contou que uma vez lhe perguntou: se você sabe tudo isso, por que não usa esse poder para ficar imensamente rico? Por que você vive de forma tão simples? E Abdullah respondeu: a riqueza externa não é o propósito. O propósito é despertar a sua verdadeira natureza. Compreender que você é o operante, que o poder criativo atua através de você. E quando você entende isso, o dinheiro é apenas uma entre infinitas expressões possíveis. Mas se você busca apenas o dinheiro, pode perder a verdadeira riqueza. Esse era o centro do seu ensinamento. Não apenas obter coisas, mas compreender quem cria a experiência. Abdullah viveu mais de 100 anos e morreu em 1957. Depois de retornar à Etiópia em seus últimos anos, antes de partir, ele disse a Neville: já te entreguei tudo o que vim te dar. Agora você vai compartilhar isso com o mundo. E Neville fez isso. Deu milhares de palestras, escreveu inúmeros livros, influenciou milhões de pessoas, mas sempre repetia:
Tudo o que ensinei, aprendi com Abdullah. Ele foi o mestre. Eu sou apenas o mensageiro. E agora quero te dizer algo importante. Enquanto ouvimos, isso também pode ter acontecido dentro de você. Porque quando uma ideia entra com convicção suficiente, você começa a reorganizar percepções, decisões, emoções e ações. Sua mente profunda responde ao que você aceita como possível. Por isso, nas próximas horas, dias ou semanas, podem surgir movimentos inesperados. Uma ideia clara no meio da noite, uma ligação ou contato que você não esperava, uma oportunidade que parecia inexistente, uma solução financeira que você não tinha visto. Não descarte isso imediatamente. Às vezes não é mágica. Às vezes é uma mente alinhada detectando portas que antes ignorava. Abdullah teria dito isso de outra forma. Não existe acaso. Existe uma lei em ação. Seu trabalho não é se obcecar com a forma como isso vai acontecer. Seu trabalho é manter o estado, fechar a porta para a dúvida. Viva como se o resultado já estivesse realizado e observe como o seu mundo começa a responder. Sim, dá medo. Assusta perceber que você pode ter contribuído mais do que pensava para a sua própria escassez. Dá medo entender que mudar por dentro pode mudar o que está fora. Assumir responsabilidade dá medo. Mas Abdullah diria, o medo é resistência. O ego teme perder o controle. Quando você entende que o poder criativo opera através de você, o medo se transforma. Atualmente, há 2 futuros possíveis. Em um, você termina este vídeo. Você pensa, parece bom, mas isso não é para mim. E você volta ao mesmo estado mental de sempre. No outro, você decide tentar algo diferente. Você aceita uma nova identidade. Você fecha a porta para a velha narrativa. E você começa a agir a partir de uma realidade mais ampla. Qual você escolhe? Abdullah talvez diria, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você estava pronto para ouvir. Se algo em você se mexeu com essa mensagem, comente abaixo. Já estou em Barbados. Fecho a porta para a dúvida. Já sou rico, está feito. Faça isso como símbolo, como decisão, como ponto de partida. E lembre-se desta frase final. Não existe pequena gravidez. Ou você adota totalmente uma nova realidade, ou continua negociando com a antiga. A assunção sustentada tende a se tornar fato. Viva a partir do final. Não em direção ao fim. Feche a porta para a dúvida. Caminhe com segurança. Fale com certeza. Pense de forma ampla. A vida externa costuma demorar a refletir o que já começou internamente.